Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Flávio Brick, fisioterapeuta ortopédico esportivo. Trabalhamos juntos aí na CBF com a seleção feminina, trabalhamos juntos na Santa Casa de São Paulo. Flávio coordenou o departamento de fisioterapia tanto na CBF como lá na Santa Casa, que é uma das escolas formadoras mais importantes do país na área de fisioterapia esportiva, né? Então, primeiramente, bem-vindo, Flávio, obrigado pela disponibilidade. E a ideia hoje com você é discutir a respeito da pubalgia, que é uma lesão que, vamos dizer, com muitas variáveis, difícil de avaliação, e onde a gente vê muitos atletas que acabam ficando meio perdidos, porque parece que nada funciona, né? Então, bem-vindos, espero que a gente aproveite essa discussão aqui. Maravilha, João. Muito obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui com você, com todos nós, com todo mundo que acompanha a gente. Trabalhamos juntos durante vários anos, acho que eu te conheço há uns 15 anos. Então a gente teve muita bagagem juntos, aprendemos muita coisa juntos. Você me ensinou muito, acho que você aprendeu um pouco da fisioterapia também, então foi uma interação bem bacana. Então, feliz de estar aqui com você. E para falar desse tema, como você bem falou, né, a palavra perdidos, né, é mais ou menos isso, é um tema muito desafiador, né, o paciente com pubalgia, o atleta com pubalgia, ele fica muitas vezes perdido. Tem até uma frase, até um conceito do Mário Bizzini. O Mário Bizzini foi fisioterapeuta da FIFA por muitos anos, um dos maiores pesquisadores do mundo que a gente tem, que ele chama essa dor inguinal, essa dor de virilha, essa dor anterior de Triângulo das Bermudas, né? Então tem aquele triângulo doutor, com a topografia anatômica, ele brinca que é o Triângulo das Bermudas, onde não só os pacientes estão perdidos, às vezes os físicos estão perdidos, os médicos estão perdidos. Então é uma condição clínica que desafia muito. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar, porque eu acho que eu desenvolvi umas sacadas interessantes. No começo eu não gostava, não, porque os pacientes, alguns melhoravam, outros não melhoravam, eu não entendia o porquê. Hoje eu tenho um pouquinho mais de domínio, mas confesso que é realmente desafiador. Então acho que vai ser um bate-papo bem esclarecedor e talvez aí o nosso público aí, a galera que está acompanhando a gente, deixe algumas dúvidas, algumas experiências. Então acho que pode ser uma troca bem bacana. Obrigado aí pela oportunidade, vamos ver o que a gente consegue desenvolver acerca disso. Ótimo. Bom, primeira coisa, a pubalgia não é uma condição única, né? Uma condição, na verdade, um sintoma, uma característica, né? Uma dor que acomete a região ali baixo, abdômen baixo, a região púbica e região de adutores, né? Virilha, e que pode ter causas diferentes, né? Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que é uma doença que de fato ela precisa de uma avaliação médica, vai precisar de exames, vai precisar de uma avaliação para tentar chegar em causas para isso, quer dizer, não é uma coisa que a gente pode falar, olha, tem um tratamento único para todos os atletas, né? Mas tem muita coisa em comum, muita coisa que pode ser discutida. E a ideia nesse vídeo era discutir os aspectos da reabilitação, né? Então, chama atenção disso, porque quer dizer, a gente vai ter conteúdos aí falando um pouco sobre diagnóstico, sobre avaliação médica da pubalgia, mas o foco nosso aqui vai ser a reabilitação, que eu acho que é onde você vai ter como acrescer bastante coisa aí pra gente, né? Então, a primeira coisa que eu queria de você é isso, quer dizer, você deve receber muitos pacientes que chega assim, olha, já passou no médico, fez uma avaliação, já às vezes já passou em 7 médicos, já recebeu 5 diagnósticos diferentes e provavelmente todos eles mandaram para o fisioterapeuta, né? E aí chega para você, o que você vai fazer de avaliação nesse atleta? Maravilha. Então é justamente isso. É um paciente que muitas vezes já passou em vários médicos, várias especialidades, né? Porque muitas vezes é um diagnóstico de exclusão, mas não é o foco dessa nossa conversa. Uh, o paciente quando chega na gente, né? Hoje a literatura ela traz para a gente um termo guarda-chuva. Antigamente não. A gente ainda fala pubalgia, osteoite púbica, virilha do atleta, tem várias terminologias para falar dessa condição clínica. Se eu não me engano, em 2015 ou 2016, teve o primeiro consenso aí, na verdade o último consenso de Doha, que eles começaram a chamar toda essa região de dor na virilha. Então é uma great pain, é uma dor na virilha. Porém, ela pode ser de predomínio, como você bem falou, do abdômen baixo, né, da inserção do reto abdominal, daquela do canal inguinal, né, que eles falam, da região inguinal, da própria síntese púbica, articulação bem lá no meio do pubis,
tendão do adutor, aquela topografia do tendão do adutor, e ainda, dona virilha, a região mais anterior de quadril, relacionada ao psoas, que talvez na nossa conversa agora não seja muito foco, porque isso são condições que muitas vezes têm uma associação com o quadril. Então, o paciente, quando chegar para mim, primeiro eu vou ver essa topografia. Tem abdômen baixo? Tem insuficiência pública? Tem adutor? Porque às vezes não são os três, às vezes tem abdômen e adutor, ou a síntese e adutor. O adutor é muito prevalente. E aí eu vou interpretar o que pode influenciar nessa dor dele. Por exemplo, a gente sabe hoje que déficit de mobilidade do quadril ele vai influenciar na sobrecarga da síntese pública e possivelmente uma das causas ou do que influencia essa dor na virilha. Então, num exemplo bem clássico, paciente com impacto faciocitabular, que tem muitas vezes déficit de amplitude de movimento. Então, se o quadril tem uma mobilidade restrita, ele é um paciente que eu já preciso ficar mais atento. Atento no seguinte sentido: ele pode ter uma mobilidade restrita que eu posso melhorar essa mobilidade, ou seja, ele tem uma restrição não às custas de contato ósseo, não porque um osso está com uma anatomia diferente, bate o osso com o osso e impede o movimento, mas ele pode ter uma retração da musculatura, ele pode ter uma retração da cápsula articular do quadril. Então eu preciso entender, primeiro, identificar se ele tem esse déficit de mobilidade e entender qual é a possível causa desse déficit. Por exemplo, se ele tiver uma retração de cápsula, eu consigo melhorar essa mobilidade da cápsula e naturalmente melhorar a amplitude, o quanto mexe o quadril. Só que aí eu preciso entender como é que eu alongo essa cápsula, eu preciso entender como é que faz esse movimento, como é que a cápsula se comporta. Se é uma retração muscular, como é que eu alongo esse músculo? Se for, por exemplo, uma alteração da anatomia óssea, eu não vou ganhar. Aí eu já aceito que eu não vou conseguir ganhar, que ele tem essa amplitude de movimento, que ele vai tender a sobrecarregar naturalmente essa região da virilha naturalmente, e talvez se eu fizer um equilíbrio, um trabalho mais de estabilização, eu consiga minimizar essa sobrecarga. Essa é uma primeira ideia. Então a amplitude de movimento do quadril é muito importante. Os desequilíbrios de forças musculares são interessantes da gente avaliar, né? A literatura se atém muito ao abdômen, a adutor, um desequilíbrio entre eles, o que eu acho interessante, mas eu não acho que é o pulo do gato, não. Então, um desequilíbrio muscular, não só desse músculo que eu falei, mas como toda a musculatura do quadril, principalmente musculatura posterior de quadril e extensora, que ao longo aí do nosso papo a gente pode entrar um pouquinho mais nesse detalhe. E um ponto muito crucial que eu acho que é o que a gente precisa intervir e ter resultado o quanto antes é a dor no adutor. Aquela dor que ele tem no tendão do adutor, aquela dor bem em virilha, na dobra do quadril, ela tende a dar muito sintoma. Se a gente olhasse somente essa dor, se o atleta, o paciente tiver somente essa dor, é uma tendinopatia. Ele tem, né, o que a gente chamava antes de tendinite, hoje tem um nome mais atual, tendinopatia, mas ele tem uma doença do tendão, ele tem uma alteração no tendão, que muitas vezes é extremamente sintomática e que é muito difícil a gente abordar, ou seja, a gente começar a intervir numa fase inicial. Por exemplo, para eu tratar um tendão, hoje a gente sabe que a melhor coisa que eu tenho que fazer é colocar carga no tendão, é puxar o tendão, é fazer estímulo à base de exercícios. E a grande dificuldade é quando, como e qual exercício. Por quê? Porque vários desses atletas, desses pacientes, eles estão com um sintoma muito exacerbado. Eu vou fazer muitos exercícios simples, leves, e ele refere uma dor importante, ou seja, a dor vai fazer com que ele não evolua, a dor vai fazer com que ele não ganhe força. E aí eu identificar se eu consigo fazer esses exercícios, como eu vou fazer esses exercícios, a dose, e na minha opinião, principalmente estratégias para aliviar essa dor, ela é muito interessante. Então, se a gente mapear amplitude de movimento, principalmente de quadril, desequilíbrios musculares, intervir já na avaliação, não intervir, mas entender na avaliação qual é o exercício que eu consigo colocar agora, qual vai ser a minha primeira escolha de exercício. Isso é muito interessante. E uma coisa que eu gosto muito é tentar mexer nos sintomas deles no dia a dia, né? Por exemplo, a gente tem recursos de faixas de compressão que já tem um certo lampejo que ajuda bastante. Então, mas assim, mais para a gente ficar ainda na pergunta, a avaliação ela é muito à base de avaliação de amplitude de movimento, desequilíbrios musculares e intervenções aí para principalmente aliviar essa tendinopatia, essa dor no adutor, o quanto antes. No decorrer do fortalecimento do protocolo, as dores tendem a ir melhorando de maneira gradativa, mas eu acho que o pulo do gato é a gente ser bem assertivo na dor do adutor de cara. Ótimo.
Você falou bastante nesses desequilíbrios, tanto de contraturas, eventualmente perda de mobilidade, como a parte de desequilíbrios de força, né? A pubalgia é uma lesão que está basicamente associada à prática esportiva, né? Existem estudos que mostram que mais ou menos 5% das lesões das esportivas estão ligadas à pubalgia e no futebol especificamente isso aumenta muito, né? Quer dizer, a pubalgia é uma lesão muito prevalente no futebol, né? Ah, como que você avalia a relação entre a pubalgia, o treinamento do futebol e o gesto esportivo, principalmente o movimento de chute, né? Que é um movimento que você faz uma extensão no quadril da coluna lombar, você tem que estabilizar bem o quadril para poder preparar para fazer o chute, né? Como é que você vê essa relação da dor com o gesto esportivo em si? Maravilhoso, boa questão. Primeiro você falou bem, amador muitas vezes relacionado ao atleta. É muito difícil a gente pegar não atletas ou não esportistas que têm essa dor. Alguns atletas, o simples fato de você tirar ele do treino, ele melhora, porque tem muito a ver com o que você falou, com a demanda, com o gesto esportivo, etc. Como você bem falou, o futebol é muito prevalente, a corrida é muito prevalente, na literatura o hóquei no gelo, que não é uma realidade nossa aqui do Brasil. Vamos nos atentar mais ao futebol. Existe uma teoria muito grande em relação ao desequilíbrio entre reto abdominal e adutores. Então, a musculatura flexora de tronco e a musculatura que fecha a perna, que cruza a perna. O que no futebol é corriqueiro, né? Quando a gente fala de chute, bom, tudo no futebol é considerado chute. O cara chutou no gol, é chute, ele passou. Não, quando a gente pensa em biomecânica, o passe é chute, o cruzamento é chute, o chute propriamente dito é chute, tem o chute de peito-pé, face interna coxa, etc. E existe nesse conceito de desequilíbrio o que a gente chama na mecânica do chute do futebol, que é o arco de tensão. Ou seja, o atleta que vai chutar a bola, ele não usa a perna exclusivamente, não é aquele chute que a perna... Não, ele tem todo o corpo, toda a cadeia cinética do movimento, todo esse arco de tensão contraindo junto. Então, por exemplo, se você vai chutar uma bola o mais longe que você conseguir, você vai dar uma distância na bola, você vai avançar a bola com passos compridos, geralmente o último passo é mais comprido, e a partir do momento que você bate na bola, que você faz o movimento, você tem movimento do quadril, né? O quadril dobrando, o joelho esticando, o pé indo em direção à bola, mas você tem uma rotação de tronco, um comportamento de braço, né? Então, se eu for chutar a bola com a minha perna direita, existe uma tendência da minha perna direita vir aqui para frente e meu braço esquerdo vir para cá. Eu meio que dobro o tronco, como se eu fizesse uma bolinha, como se eu aproximasse o meu tronco das minhas coxas. Então, existe o que a gente chama de cadeia cinética, ou seja, todas as forças de todas as articulações, de todos os músculos interagindo para produzir a força sobre a bola. Então, no preparo do chute, eu alongo esse arco e na hora de dar o chute, eu aproximo esse arco. E aí sim vem as interações musculares e aí sim vem essa teoria do abdômen e do adutor, que é justamente os motores principais desse movimento do chute. Em relação ao gesto esportivo, ao treino, etc., você falou e eu lembrei de um fato interessante. Quando a gente trabalhou na seleção, a gente teve um momento que a gente tinha 3 goleiras com dor na região da virilha, na região do pubis. Foi um momento que entrou um preparador de goleiro, que veio do masculino, ele não estava acostumado a trabalhar com mulheres, e ele percebeu que as meninas, as goleiras, as mulheres, elas não com muita uma reposição de bola fazia com que a bola passasse o meio de campo. Elas não tinham potência, não tinha força para a bola passar o meio de campo. Qual foi a conclusão dele? Falta treino, falta força, vamos treinar mais. Ele estabeleceu um protocolo de treinamento, de reposição de bola, tiro de meta, reposição de bola em movimento, etc., e que naturalmente fez com que elas aumentassem uma demanda de maneira muito abrupta. Vamos chutar, eu não sei os números, vamos chutar que elas estavam acostumadas a chutar 10 vezes durante o treino, ele passou a fazer 30, 40. O simples fato desse aumento abrupto do treino fez com que elas desenvolvessem a dor. Então, talvez nesses casos, não era um desequilíbrio muscular específico, era só organizar melhor essa progressão. Então, o gesto esportivo tem muito a ver, justamente por ter essa exigência, ter esse arco de tensão, o tronco trabalhando junto com o quadril, e é óbvio que todas as articulações adjacentes também, e naturalmente essa demanda, essa particularidade do esporte. Se o chute é passe, se o chute é cruzamento, precisa entender se teve alguma mudança. Já tive situações aí de pré-jogos importantes, treinar muito escanteio porque era uma fragilidade do adversário.
um treino de escanteio, a cobrança de escanteio que era feita aleatória ao longo do treino começou a ser sistematizada. 10, 15 cobranças, uma na sequência da outra. Quem estava cobrando e quem estava lançando a bola na área começou a desenvolver dor na região. Então, a mecânica do chute, né, que envolve os músculos que são os motores principais, e a demanda, a progressão, tudo isso é importante a gente avaliar e tem tudo a ver com futebol. Talvez aí venha o desequilíbrio, uma das teorias é essa. Tem músculos que são muito trabalhados no futebol. Se eu chuto muito para frente, a musculatura que chuta para frente, ela desenvolve naturalmente com o gesto esportivo. Aquela musculatura de trás que contrabalanceia isso, não geralmente, não necessariamente vai desenvolver. Então tem aquela musculatura que chuta crescendo, crescendo, crescendo e aquela que equilibra não vai junto. Muitas vezes o que eu vou fazer? Eu não vou olhar para cá, eu vou só equilibrar aqui. Ótimo. Para o paciente que eventualmente tem uma queixa mais inicial, ou até de uma forma mais preventiva, né? Existe, assim, o movimento de chute você pode, claro, melhorar tecnicamente, existem algumas questões, mas é uma área que a gente acaba não entrando muito, né? Na técnica de chute. É uma realidade e o jogador de futebol vai fazer isso, né? O que você pode fazer para tentar minimizar essas descompensações que estão associadas à pubalgia? Isso aí é uma boa questão. Primeiro, a progressão dessa carga, que talvez também não seja da nossa competência, mas assim, a evolução desses estímulos. Se é um atleta que está com sintoma inicial, ele não pode necessariamente progredir com vários esforços nesse sentido. Ou seja, sei lá, é um cara que é lateral, ele cruza a bola e sente dor. Eu não vou dar um treino de cruzamento em um determinado momento, vou ter que diminuir isso. Uma estratégia que eu particularmente uso, que me ajuda bastante, antes de mexer muito em treino, é usar algumas faixas compressivas ao nível da virilha. Por exemplo, tem um estudo muito interessante que ele fez com atletas do futebol, homens, e ele usou uma bermuda de compressão, né? Semelhante àquela bermuda térmica que a gente vê alguns atletas usando. Então ele comparou uma bermuda térmica, vamos chamar assim, né? Uma bermuda normal, que não comprimia, e a mesma bermuda com umas tiras, com uma estabilização maior, que realmente comprime. É mais ou menos você usar um shorts apertado e um shorts frouxo, pronto, vamos dizer de maneira bem simplista assim. E eles observaram que de maneira imediata, como efeito imediato, existe alívio de dor e até melhor de performance. Ou seja, ele fazia alguns testes e aferia a dor que o atleta tinha e aferia o tempo do teste que ele desenvolveu, a velocidade do chute, etc. E ao colocar os shorts, algumas dessas variáveis melhoraram. Então ele fez com menos dor, ele fez e teve uma performance menor, isso de maneira imediata, só de colocar os shorts. Trazendo para a minha realidade, eu uso isso muito, eu acho que isso daí ajuda demais. Por exemplo, um atleta que está lá em treinamento, ele fala, Flávio, uma dorzinha na virilha aqui, passei no Dr. João, ele avaliou, parece que é o iníciozinho de uma sobrecarga e tal. O que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou agregar uma faixa de compressão na virilha dele e ver o efeito. Por exemplo, é uma dor inicial que não está limitando, está atrapalhando, mas ele não está perdendo o treino, não está afastado. Se eu coloco e ele fala, Flávio, melhorou muito, eu joguei muito melhor, senti quase nada ou pouco. Eu gosto de adotar isso como rotina. Então eu coloco isso para que ele sinta menos, para que force menos, teoricamente, né? A gente tem milhões de possibilidades do porquê que isso ajuda, mas teoricamente isso tira um pouquinho da sobrecarga nos tendões, da tração nos tendões, muda um pouquinho o ponto de apoio. E isso, se for verdade, é uma maneira dele manter o esporte, manter as atividades, poupando ou diminuindo a carga naquela região específica. Então é uma estratégia que eu gosto de fazer. Então, bem simplista, monitorar a evolução do treino para que ele não piore e venha a perder treino no futuro próximo, e estratégias mecânicas que estabilizem um pouco mais a região, que dê esses pontos de apoio para ver o efeito. Se a gente coloca ele e fala, nossa, deu uma melhorada, estou melhorando, a nossa tendência é não mexer muito no treino. Caso não vá muito bem, a gente vai precisar conversar com o staff, com a comissão toda, porque tem que mexer em alguma coisa. E tem preparador físico, tem fisiologista que não gosta do meia boca, né? Ou ele tá pleno pro treino ou ele não tá. Então, ou você tira, mas a gente não vai treinar adaptado, não. Aí tem que conversar. Tem gente que gosta de um jeito e gosta do outro. Eu, Flávio, particularmente, eu gosto de mexer o mínimo possível no treino. Coloquei uma faixa de compressão na virilha, ele treina, não paga preço, tá melhorando, tá indo embora, tá subindo. Eu sigo sem mexer no treino.
O segundo ponto é a gente diminuir a quantidade, né? Ou seja, ele sente em passe longo, vamos controlar melhor, vamos diminuir esses passes longos, vamos estabelecer um número e crescer devagar. Mas é óbvio que nessa situação aí no dia a dia, às vezes a gente vai ter algum conflito aí com filosofias de trabalho da comissão técnica e etc. Acho que era mais ou menos isso, não sei se eu enrolei muito ou se eu Sim, sim, respondi. sim, não, acho que é bem dentro disso mesmo, né? Obviamente a gente está falando aí de atletas dentro dos clubes, né? Não estamos falando de atleta que joga futebol de forma recreativa, né? Perfeito. Ah, uma outra situação, que a gente vê muito falando em desequilíbrios de força, desequilíbrios musculares, essa questão de abdominal, faz sentido no sentido que você pensar que, por exemplo, no futebol, a região abdominal, a região de tronco, ela é pouco trabalhada muitas vezes, né? Seja no esporte, seja no treinamento que ele faz como na academia de segmento, né? Quer dizer, muito comum que não se faça muito treino de tronco, né? Uhum. Mas, como regra geral, eu diria que a maioria dos fisioterapeutas razoavelmente preparados vão trabalhar essa parte de força bem e focam muito nisso, né? Mas a pubalgia também está muito ligada à questão de mobilidade em relação tanto de tronco, coluna, lombar e quadril, né? ah, que é uma coisa que é menos trabalhada. Como é que você aborda isso na sua rotina? Isso, eu acho que é bem isso mesmo. Tem alguns pontos que são, como é que eu posso dizer, negligenciados, talvez, esquecidos no esporte, né? Então, essa parte de mobilidade é algo que, na minha visão, né, atualmente, nós estamos gravando isso aqui em agosto de 24, essa tendência de melhorar a mobilidade está muito na moda, vamos chamar assim, está muito em voga, a gente vê bastante coisa que a gente não via tanto. O trabalho do core, o trabalho de tronco, as pranchas, também vem evoluindo bastante. O que eu acho, né, e aí é uma opinião minha, que o desequilíbrio ele não é muito nesse sentido de tronco mesmo, eu tô com uma dor na inserção do abdômen, eu vou fazer abdominal. Eu tô com uma dor, sei lá, na síntese pública, eu vou alongar esse cara, porque está muito preso, muito tenso. Então eu acho que a gente carece ainda de entender bastante a pubalgia. Por exemplo, na minha visão, eu não acho que o arreto abdominal é um problema. A fraqueza dele, o desequilíbrio dele é uma das gêneses, das causas, uma influência muito grande nesse quadro. Por quê? Porque o reto abdominal não é um músculo de estabilização, né? Para quem está nos ouvindo que não é da área, a gente tem praticamente dois tipos de músculo, né? O nosso músculo tem fibras diferentes, o que a gente chama de fibra tipo 1 e fibra tipo 2. Então a gente tem músculo que estabiliza e a gente tem músculo que é mais de movimento. Por exemplo, aquela musculatura que levanta a gente de manhã, que deixa a gente em pé, a gente passa o dia inteiro em pé, a coluna ereta, a gente dorme, amanhã faz de novo, dorme, amanhã faz de novo, dorme e faz o dia inteiro. A musculatura que deixa a gente em pé, que segura a nossa coluna, ela é feita para contrair o dia inteiro. Ela é feita para contrair o dia inteiro, todos os dias, até você morrer. Então é uma musculatura de estabilização. Ela tem uma característica de não cansar, vamos chamar assim. Se você for pintar o teto do seu apartamento e ficar lá com o pincel pintando aqui, com o cabo de vassoura pintando, amanhã você não levanta o braço, você vai levantar o braço e falar, tá tudo dolorido. Porque você pegou uma musculatura que está acostumada a contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Diferente da musculatura da coluna, que ela te levanta de manhã e deixa o dia inteiro você em pé e amanhã faz de novo, faz de novo. Você pegou um músculo que está acostumado a contrair e relaxar e não deu relaxamento, fez ele não parar. Naturalmente, ele fadiga, etc. Ele tem um outro metabolismo, aonde eu quero chegar. O reto abdominal, ele é um músculo parecido com o do seu braço. Ele faz o movimento e quer descansar. Ele faz o movimento e quer descansar. Ele não está lá para estabilizar tanto. A não ser o transverso do abdômen, que é um músculozinho específico, mas não o reto abdominal. A gente tem vários músculos na barriga, no abdômen. Então, na minha opinião, é muito pouco provável que um músculo que não tem característica de estabilização seja o culpado, ou seja, ou a gente precise focar, trabalhar, intervir com afinco em cima dele. Eu vejo muito mais uma possibilidade de músculos realmente estabilizadores, aquele músculo que parece com o da coluna, que te levanta, né? Então, muitas vezes, e aí é uma opinião minha,
eu acho que o fisioterapeuta, os meus colegas, assim como eu já fiz também, a gente fica muito focado no abdômen, core, e esse não é um ponto, talvez, muito interessante. Se a gente pensar o futebol, né, que é o esporte aqui no Brasil que tem mais relação com essas dores de virilha relacionadas ao pubis, ele trabalha muito o reto abdominal na mecânica do esporte e ele trabalha muito o adutor. Então, eles não tendem a ser tão fracos, muito pelo contrário. E existem teorias, não na ideia de desequilíbrio abdominal e adutor, que justamente isso. O esporte ele leva a crescimento de alguns músculos. O simples fato de você chutar para frente, faz com que a musculatura que chute para frente cresça. E a musculatura que está lá atrás, que tem um equilíbrio, deveria ter uma relação de força, sei lá, de 1 para 1. Se os músculos do futebol vão crescendo, não necessariamente os músculos de lá vão crescendo também. E eu tenho que muitas vezes crescer esse músculo oposto para manter esse equilíbrio, esse padrão de estabilização. Então, na minha visão, por exemplo, o reto abdominal não é um grande problema. Ele está muito mais pagando preço por não ter os estabilizadores suficientes para tirar uma exigência dele. Então, eu vou muito mais nessa linha. Então, esse padrão aí de força de tronco, mobilidade de tronco, super importante. Mas eu acredito que se a gente entender melhor a mecânica do chute, pensando nos estabilizadores, a gente se preocupar com a musculatura antagonista, né, que é a musculatura oposta ao movimento, e aquele padrão de equilíbrio, ou seja, eu vou chutar com a perna direita, eu estou numa perna só, né? A minha perna direita está no ar, a esquerda está no chão, olha para o outro lado também. Então, mais nesse conceito de parar não, porque também a gente não pode afirmar isso, mas de ampliar um pouquinho a ideia. Na minha visão, se a gente ficar com adutor e reto abdominal apenas, a gente vai insistir no que acontece muitas vezes. Atletas que não melhoram, atletas que estão frustrados, que perderam emprego, perderam o clube, que se aposentaram por causa de uma pubalgia. Como você bem falou, doutor João, é muito comum esse atleta passar em vários médicos, vários físicos, por quê? Porque ninguém conseguiu ajudá-lo até então. E é incrivelmente comum esse atleta não está conseguindo treinar porque está doendo pra caramba, ele não consegue treinar, ou seja, ele não consegue fazer o que ele gosta, ele não consegue fazer a profissão dele. Se a gente está falando de atleta de verdade, ele em breve não vai renovar o contrato, porque ele não melhora, o clube não quer mais ele só dá custo. Naturalmente é um cara agora que não faz o que gosta, que está desempregado, que está com uma dor e que ninguém ajuda ele, que ninguém consegue ajudar ele. E em certo momento ele vai falar, pô, já estou fora do mercado, acho que eu vou ter que fazer outra coisa da minha vida e eu só sei jogar bola. Essa é uma questão. Outra coisa que acontece muito, outra coisa que acontece muito, e a gente recebe muito isso, é o paciente que chega já falando que precisa operar, né? Porque aquela coisa, a fisioterapia não funcionou, precisa operar, né? E a gente sabe que, assim, como cirurgião, é uma cirurgia que os resultados tendem a ser mais limitados, a não ser em casos pontuais, específicos, e especialmente se a gente não faz essa correção. Até pode precisar de uma cirurgia eventualmente, mas não adianta partir para isso se não for feito todo esse trabalho prévio e de fato ter falhado com isso, porque à medida que você melhora funcionalmente em volta do quadril, você tira alguns fatores que estão contribuindo para isso, né? E aí, se eventualmente tem indicação de cirurgia, a cirurgia tende a ter um resultado melhor. Agora, vale lembrar que, de fato, poucos pacientes, pegando o conjunto de pacientes com pubalgia, de fato precisam de fisioterapia. E quando ela é feita de forma, vamos dizer, precipitada, isso pode levar a um resultado insatisfatório também, né? Perfeito, Legal. concordo plenamente, né? Muitas vezes a falha do tratamento conservador, ela indica a cirurgia, mas às vezes o tratamento falhou porque não foi um tratamento muito eficaz, não foi uma intervenção legal. E é óbvio que o atleta, depois de um tempo, ele fala, não aguento mais, me opera, faz alguma coisa para resolver. Ele tem aquela, vamos chamar de ilusão, que operar resolve, é simples e tal. Ele não entende que operar é um processo, é uma cirurgia, muitas vezes, que não tem um resultado tão maravilhoso. E também tem uma baita reabilitação depois. Então, sei lá, o ser humano, de maneira geral, quer sempre uma solução mágica, né? Ninguém quer fazer exercício, fazer dieta, que é um remedinho para emagrecer. Ninguém quer fazer musculação, que é um remedinho para ficar forte. E os remedinhos, as soluções mágicas é o que todo mundo quer, mas nem sempre elas existem, elas são tão mágicas ou tão simples assim. Ótimo. Bom, a gente falou então bastante essa questão de força, mas e a parte de mobilidade no quadril? Como é que você aborda isso? Então, aí é de acordo com a minha avaliação. Por exemplo,
eu vou avaliar a mobilidade, achei um déficit. Eu tenho a primeira pergunta, qual é o tecido, qual é a causa dessa falta de mobilidade? Para quem não é da área, vamos por partes. Eu posso não conseguir mexer a minha articulação porque eu tenho um músculo encurtado. Se o músculo está encurtado, eu alongo o músculo, eu melhoro a mobilidade. Eu posso não conseguir mexer a minha articulação porque o músculo está tenso. Não é que ele está curto, não é que ele é pequeno. Ele é grande, mas ele está tenso. Aquela tensão que a gente observa muitas vezes nesse músculo ao longo da vida. Fala, nossa, está uma pedra. Se é tensão, eu relaxo. Existe a cápsula articular. A cápsula é como se fosse uma embalagem, que ela envolve a articulação. E para eu alongar a cápsula, eu preciso saber alongar, porque o alongamento da cápsula é diferente do alongamento muscular. Se é a cápsula, eu vou lá e alongo com o movimento adequado para a cápsula. E talvez a quarta e última possibilidade é contato ósseo. Ou seja, o nosso quadril, conforme a gente mexe, ele para de mexer porque um osso encostou no outro. Isso é normal para a maior parte dos movimentos do nosso quadril. Mas tem algumas alterações do quadril que faz com que esse contato seja mais cedo. Ou seja, você ia dobrar o seu quadril, você ia colocar a coxa em direção à barriga. E você teria que ter mais ou menos 120 graus de movimento. Você tem uma alteração da sua anatomia, uma variação da anatomia do osso, o osso é um pouquinho diferente, e você não tem 120, você tem 100 graus. Só que se aí é contato ósseo, não tem nada que vá fazer isso melhorar, a não ser intervenções cirúrgicas. Então, de uma maneira bem simplista, achei um déficit de mobilidade. É retração, alonga o músculo. É tensão, relaxa a musculatura. É retração de cápsula, trabalho de mobilidade, de alongamento de cápsula. É alteração óssea, variação da anatomia óssea, a gente não vai ganhar, a gente fisioterapeuta, né? Não tem nada que faça o osso sair do lugar que o fisioterapeuta faz. A gente tenta entender isso e talvez melhorar a sobrecarga melhorar aquela sobrecarga que vai acontecer em decorrência dessa amplitude de movimento, que vai aumentar a carga e eu tentar preparar esse corpo para receber melhor essa carga. Mas é óbvio que aí já é uma limitação. Do ponto de vista médico, a gente aborda isso. Vamos dizer, do ponto de vista médico, a gente costuma abordar isso identificando essas causas, né? Então a gente sabe que existem causas que são tratáveis por meio da reabilitação e outras que não. Se você vê que tem muitas vezes, você falou em 4 causas, mas muitas vezes tem uma combinação disso, né? Então não é porque você tem um impacto ósseo que as outras causas não estejam presentes, né? Então você tenta melhorar e aí sim, se de fato se você tem um impacto ósseo, você já tratou o resto, continua bom, aí você pode tentar, aí você vai pensar na cirurgia para isso, né? Perfeito, era o que eu ia falar, se for contato ósseo e não tiver muita repercussão, aí é com o Dr. João, aí você falou bem no momento certo. Embora muita gente tenha esse contato ósseo aumentado e não tem tanta dor, então tem que considerar as outras coisas aí, né? Agora, muita gente confunde essa questão de mobilidade com aquele alongamento que faz pré-treino. Então, a primeira coisa, assim, entender que isso é diferente, né? Esse que é o ponto que a gente quer chegar. Aquele alongamento pré-atividade não é necessariamente um treino de mobilidade, né? Não é um treino, não é isso que vai te trazer um ganho de mobilidade. Quer dizer, muitas vezes você precisa de um trabalho específico em reabilitação para isso. Perfeito. Você falou uma coisa interessante agora, eu até queria levantar uma reflexão, né? O trabalho de mobilidade, ele está sendo muito utilizado em academia cada vez mais. Isso não era comum há 2 anos atrás, então isso está sendo muito enfatizado. Eu acho, na minha opinião, e aí é só achismo meu, que se a gente não avaliar bem esses caras, a gente pode às vezes estar agregando, um estímulo ruim, né? Por exemplo, você identifica que o paciente tem um déficit de mobilidade de quadril. E eu falo assim, vamos lá para academia e roda para um lado, roda para o outro, levanta assim, levanta assado, tem um monte de exercício que o pessoal faz na academia. Se o paciente tem uma limitação por contato ósseo, uma limitação importante, ele não vai ganhar esse exercício, ele não vai ganhar essa mobilidade. Fazer esses exercícios nessa intenção de ganhar num cara que tem uma alteração da anatomia óssea, pode ser que isso deflagre dor. Então, onde eu quero chegar é uma reflexão. Será que a gente não tem que ser mais cuidadoso, mais assertivo com esse trabalho de mobilidade? Não é pegar 20 alunos da academia e falar, vamos fazer todo mundo a mesma coisa, porque às vezes eu acho que a gente está deflagrando dor em pessoas que são assintomáticas, porque até então não tinha nenhum fator que exigisse demais da amplitude de movimento dele, e agora a academia está exigindo. Então é uma reflexão que talvez a mobilidade ela é muito importante, mas a gente precisa ser assertivo, porque se ela for colocada para quem não vai ganhar, ela pode estar mais forçando do que ajudando. Agora, entrando no que você falou, doutor João, é isso aí.
alongamento é uma coisa, mobilidade é outra. Quando a gente fala do alongamento, né? Vamos definir isso. Alongamento é alongar. Se eu puxar aqui e voltei, isso é alongamento. Mas quando a gente fala de alongamento no esporte, na atividade física, geralmente é aquilo que você leva o músculo para o comprimento máximo, segura lá e conta. 1, 2, 3, puxa o músculo, deforma ele e vai esperando um tempo para que essa deformação ela agregue uma alteração no tecido, que ele realmente cresça, que ele ganhe em comprimento. O alongamento muscular, ele é interessante, não tenha dúvida, mas ele é hipervalorizado. Por que eu digo isso? Porque a maior parte das pessoas, ainda hoje, alonga a musculatura, fica lá contando até 30, 1 minuto, etc. E quando você pergunta por que você está alongando, ele responde para prevenir lesão, né? A gente já tem anos, décadas de evidência que o alongamento muscular, esse alongamento que você leva ao final da amplitude, fica lá contando e tal, ele não previne lesão, né? Então, para quem tiver interesse, eu e o Dr. João gravamos aí um bate-papo aí sobre prevenção de lesão, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas alongamento não é algo tão maravilhoso assim, tão necessário assim. Então, por exemplo, você quer melhorar a mobilidade do seu quadril, o alongamento é uma das hipóteses. Se eu ficar alongando para tudo quanto é lado, não necessariamente eu melhoro essa amplitude. E o alongamento também, em termos de prevenção de lesão, não se faz tão eficaz assim. Logo, se você vai fazer uma atividade física, se você está com essa dor aí na região do pubis, precisa ser assertivo, precisa ter uma interpretação melhor do que realmente está influenciando no ganho ou na mobilidade da sua articulação. Ótimo. Legal, Flávio. Flávio, acho que era um pouco essa discussão que a gente queria ter aqui, quer dizer, é tentar primeiro chamar a atenção de que tanto a avaliação médica como a avaliação da reabilitação na pubalgia ela é bastante complexa, né? Então, não é incomum a gente ver um paciente que fez 50, 60 sessões de fisioterapia, 70 sessões de fisioterapia, às vezes até mais, não tem, está totalmente desiludido e de repente melhora com 10, 15 sessões, né? Da mesma forma como eventualmente da parte médica você vai intervir de formas diferentes e eventualmente você vai falar, não, isso aqui não é a fisioterapia que vai te resolver, né? Então, é uma avaliação que demanda de fato do profissional, né? É uma avaliação que não é fácil, que muitas, até por ser uma avaliação do esporte, muita gente não está tão preparada para isso, né? E que muitas vezes, às vezes, leva até uma indicação, por exemplo, de uma cirurgia de uma forma precipitada e que, nesses casos, não vão ter bons resultados, né? Não estou falando que não tem indicações para a cirurgia, existem, sim, mas que muitas vezes a falha da fisioterapia não é um indicativo para a cirurgia, sim, uma necessidade de uma fisioterapia um pouco melhor, né? Então, chama atenção para essa pessoa que já está mais desiludida, que já passou aí por um número grande de sessões, que ele talvez precise de fato de alguém um pouco mais diferenciado ali para essa avaliação, né? É um ponto importante, eu vou concordar plenamente com você. Primeiro, assim, entender que é uma condição clínica que demanda um pouquinho de tempo para melhorar. A maior parte dos estudos aí trabalha aí com protocolo de 3 meses, então não é muito rápido. E só para fazer uma reflexão aí da minha área, né? É muito interessante como é que funciona, né? A fisioterapia é uma profissão muito nova, né? Eu sou dos primórdios da fisioterapia, ela não tem 70 e poucos anos aqui no Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque o paciente fala, eu fiz fisioterapia. É curioso isso, né? Ninguém consulta com você, doutor João, sai do seu consultório e fala, eu fiz medicina. Ninguém vai no dentista, sai de lá e fala, eu fiz odontologia. Ninguém consulta o advogado, sai de lá e fala, eu fiz advocacia. Mas o cara vai ao fisioterapeuta, sai de lá e fiz fisioterapia. É estranho, né? Porque quem fez fisioterapia fui eu, ele está se consultando comigo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque fisioterapia é uma profissão, né? Assim como a medicina, a odontologia. A fisioterapia funciona? A pergunta está errada. A medicina funciona? A pergunta está errada. A odontologia funciona? A pergunta está errada. Ou seja, o que o dentista fez? O que o médico fez? O que o fisioterapeuta fez? Se você for na minha clínica, alongar a musculatura, fazer uma luzinha vermelha e fazer massagem, não deixa de ser fisioterapia. São recursos da fisioterapia. Mas se você falar para mim e falar assim, Flávio, eu fiz isso para tatupubalgia, eu falo, agora eu já entendi porque você não melhorou, você fez um monte de coisa que não funciona para pubalgia. Ou seja, a fisioterapia é uma profissão extremamente
interessante, que está ganhando cada vez mais evidência aí na literatura e no dia a dia aí da comunidade, só que não são todos os recursos que a gente usa que realmente funciona, né? Vamos dar um exemplo aí básico: alongamento não previne lesão. Então, se alguém está alongando falando que previne lesão, esse cara está, no mínimo, desatualizado. Eu, Flávio, não vou te alongar para prevenir lesão. Ou seja, como você bem disse, se você fez 6 meses de fisioterapia e não melhorou nada, talvez uma outra fisioterapia te ajudaria. Ou seja, se você fez um tratamento como fisioterapeuta e não melhorou, talvez os recursos que ele usou para fazer o que a gente chama de fisioterapia com você não foi ideal. Então, como o Dr. João falou, e eu concordo plenamente, como tudo na vida, né, como todos os profissionais da vida, eles precisam ser o quê? Competentes, ou seja, tem que estudar, tem que procurar as evidências, procurar a literatura. Então, infelizmente, em várias áreas, não estou falando nem da área da saúde só, em várias áreas a galera não estuda, desculpa a palavra, não senta a bunda na cadeira para estudar, né? Além disso, um profissional de preferência que tem uma bagagem, um profissional que já tem os cabelinhos brancos aí, que já viu bastante coisa, porque ele vai unir a melhor evidência à experiência dele para trazer o melhor tratamento. Ou seja, fazer fisioterapia é muito vago. O que você fez na fisioterapia? E a partir daí a gente começa a entender. Na minha opinião, o paciente com pubalgia ele tem que ser tratado principalmente com exercícios. 90% do protocolo tem que ser exercícios. E os exercícios focados para tirar ou minimizar o estresse na região e preparar essa região para uma demanda maior. Então, esse é um ponto interessante. Mas corroborando com a ideia, com a fala do Dr. João. Porque se um tratamento muito bom foi feito e esse cara não melhorou, aí sim vale a pena a gente pensar em outras intervenções, outras formas de tratar. O que não pode a gente queimar cartucho. Eu fiz 6 meses de fisioterapia com base em choquinho e alongamento e me mandava embora. Na minha opinião, você ficou 6 meses perdendo tempo e o problema não é a fisioterapia, o problema são os recursos que o profissional da fisioterapia utilizou. Então é mais ou menos isso. Legal, Flávio. Flávio, acho que quem chegou até aqui deu para entender um pouco melhor aí o tamanho do problema, né? Entender que é um problema que ele é complexo, às vezes aquilo que está sendo feito de forma repetitiva, e às vezes é feito de forma repetitiva até porque falta de recurso, né? Porque às vezes é aquela coisa de, pô, bota 10 pessoas um do lado do outro, vamos fazer alguma coisa para tratar a dor, mas não está tratando a causa da dor, né? E aí não vai resolver, né? Então, assim, a minha posição como ortopedista e médico do esporte, a gente vê que de fato, assim, em boas mãos, a pubalgia ela é resolutiva, vamos dizer, na maioria das vezes, né? Com a fisioterapia, com a reabilitação, mas que é uma condição que de fato é muito comum o resultado insatisfatório por uso de técnicas inadequadas, né? E é diferente de outras lesões, quer dizer, você tem algumas lesões em que de fato seguir o protocolozinho ali costuma dar certo. Esse não é o caso da pubalgia, né? Flávio, obrigado mais uma vez a disponibilidade, acho que era essa a discussão que a gente queria ter, espero que quem tenha chegado até aqui, que tenha aproveitado esse tempo aí. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, o convite, o papo eu achei muito bom, muito fluido, muito bacana. Espero aí que quem ficou com a gente até esse momento aí tenha aproveitado, tenha gostado. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez, doutor João. Um grande abraço.